Hoje vamos falar de turismo. Eu já estou a ver os meus telespectadores. Então, mas o programa é história ou é turismo, como é aí? Reparem que o programa, por ser de coisas presentes, não deixa de ser de história. Em alguns programas anteriores, eu fiz a história da televisão, por exemplo, e toda a gente gostou. Fiz a história do futebol, que agradou. Fiz a história dos presidentes. As pessoas têm a ideia de que a história é sempre de coisas que já aconteceram há muito tempo. Não é assim, não é assim. A história é uma espécie de sombra da vida. E quando há sombras sem vida, isso podem ser fantasmas. Hoje é o último episódio desta série das lendas e narrativas e havia 3 coisas que eu precisava dizer um pouco fora do programa. Primeira, ao longo do programa eu recebi correspondência abundantíssima. Eu nem pude contar, não vou dizer se eram centenas, se eram milhares. Olha, o que lhes garanto é isto. Eu tive que escolher entre ou responder ao correio ou fazer os programas. As duas coisas não havia materialmente tempo. Entre o correio por responder ficam imensas cartas de imigrantes dispersos por esse mundo. Custou-me muito não responder. Mas reparem, o que é que eu havia de fazer? Se respondesse, não podia fazer mais nada. Em todo caso, é claro, há sempre exceções, e neste caso há 2 que eu não posso deixar de referir. A primeira é esta. Esta carta foi mandada pelo engenheiro Jorge Emanuel Matos da Silva, que está num acampamento encravado entre o Lago de Niassa e as montanhas do Tucumbo. Portanto, lá nos confins da África. É ele o único europeu. O que ele me diz é que no seu acampamento, isto fica no Malawi, mandou fazer uma bela antena para não perder nenhum programa das lendas e narrativas. Bom, e aqui pergunta-me ele, não sei se sabe, senhor doutor, o que o seu programa representa para nós. Bem, eu é que tenho que lhe dizer, não sei se sabe, Jorge, o que esta carta representa para mim. Saber que lá nos confins da África, longe de tudo, um português, meu irmão, manda fazer uma antena para não perder uma palavra. Saber que este programa está a ser aquilo que eu realmente queria que fosse. Um grande abraço entre todos nós. O outro agradecimento vai para outro português que vive fora de Portugal, está há 36 anos na Alemanha e é uma história diferente. É o engenheiro Francisco da Silva. É uma pessoa muito culta que se interessa por história e que, ao vir agora a Portugal, passar uns dias, na Feira da Ladra, encontrou este verdadeiro tesouro. Isto é um livro do século XVII, é a cópia da correspondência oficial, desde o ano de 1637 a 1639, entre o governo de Lisboa e o governo da Índia. É um manuscrito que fala de batalhas, de naus, de negócios, de combates, de heroísmos, de visorreis, de aventuras. Ele pertencia a um arquivo português, de onde alguém o roubou, e o meu
telespectador que veio da Alemanha achou-o à venda na Feira da Ladra. Comprou, foi-me levar e disse-me: professor, nas suas mãos é que ele fica bem. Nisto eu posso não concordar. Não é nas minhas mãos que ele fica bem. Eu acho que, sempre o disse, acho que o passado não tem dono. O passado é de todos os portugueses. Eu recebi a prenda, até a capa é lindíssima, com as armas portuguesas de há 300 anos. Vou estudar o manuscrito e vou oferecê-lo à Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, onde ficará a pertencer a todos os portugueses. Bem, mas o tema do programa é o turismo. E para falar de turismo, eu preciso escolher um lugar qualquer. Acho que não há lugar melhor para falar de turismo que um hotel. Agora, pensem vocês nisto. É preciso escolher um hotel. Hotéis há muitos. De todos os hotéis portugueses, qual era aquele que eu devia escolher para cenário de um programa sobre as origens do turismo português? Acho que só havia uma maneira. Era telefonar para a Direção-Geral de Turismo e perguntar: digam lá qual foi o primeiro. E disseram: o primeiro é o Palace Hotel do Bussaco. Aqui estou eu, no Palace Hotel do Bussaco. Como veem, é um cenário fascinante, porque tudo isto tem muita história, e era essa história que eu lhes queria contar. A história do Bussaco divide-se em 5 partes, como os 5 dedos da minha mão. Primeiro, uma serra. Segundo, um mosteiro. Terceiro, um combate. Quarto, um palácio. Quinto, um hotel. Isto é a Cruz Alta. Reparem que desta Serra do Bussaco se domina toda a paisagem à volta. Isto era um deserto e no século XVII os frades carmelitas quiseram fazer aqui um mosteiro de sacrifício. Eles eram carmelitas descalços, com o voto do silêncio. Compraram a serra ao bispo de Coimbra, custou 180 mil réis, e fizeram um mosteirinho pobre, de que ainda hoje há vestígios. Reparem, pode-se visitar. Aquilo é um presépio de Machado de Castro. Aquilo é uma tela da Josefa de Óbidos, ainda do século XVII. E este mosteiro tem uma história que eu acho que foi bonita, que se liga com a batalha. O terceiro capítulo é a batalha. Em 1810, quando o exército napoleónico, mandado pelo Macena, o filho querido da Vitória, tentava entrar em Portugal para expulsar os ingleses, o exército anglo-luso, cerca de 50 mil homens, ocupa o alto da serra e houve um combate sangrento, fez milhares de vítimas. O que eu tenho na mão, onde estar a perguntar, é uma das espingardas dos atiradores ingleses. Eles puseram-se lá em cima e, por mais vítimas que houvesse, que aquilo chegou a estar mal, eles obedeciam às ordens dos seus oficiais. Apontar, carregar, disparar. Isto durou o dia inteiro, até que os franceses desistiram. Penso que essa batalha influiu no destino da Europa. Não houve uma Europa unida em torno da França napoleónica, porque os franceses sofreram aí uma pesada derrota e os franceses, pela primeira vez, o filho querido da Vitória soube o que era ficar vencido.
Isto é em 1810, em 34 o mosteiro acabou o mosteiro, a mata ficou um pouco abandonada. Em todo caso, na mata havia duas bulas que o Papa mandou de Roma. Hein? O Papa mandou uma bula a dizer: é proibido cortar uma só árvore que seja. Podiam os monges tiritar de frio no inverno, não podiam ir buscar lenha, porque o Papa proibiu cortar sequer uma árvore. A segunda bula é que não podia entrar aqui mulher nenhuma, fosse ela quem fosse. Durante séculos, nenhuma mulher entrou na floresta do Bussaco. E eu acho que foi por isso. Foi por não haver mulheres e não haver lenhadores que a floresta chegou a ser o que ainda hoje é. A floresta era tão bonita que o rei resolveu, o rei Dom Fernando, fazer aqui um pavilhão de caça. Ele começou por uma construção que lembrava um pouco a Torre de Belém, que lembrava um pouco as portas manuelinas da batalha, lembrava os Jerónimos, e depois isso continua. É o rei Dom Carlos que já quer fazer um belo passo, mas ele nunca chegou a vir aqui. O rei Dom Carlos prestou muita atenção à construção do palácio. Foi ele quem indicou, um a um, os temas dos azulejos, dos tetos, das decorações. E foi ele quem determinou que os aposentos reais, onde ele esperava vir um dia com a rainha, ficassem aqui diante da mata, com um belo terraço sobre o jardim. Reparem, o jardim ainda hoje é bonito, mas o terraço tem uns corochéus que ficaram incompletos. E tudo isto ficou incompleto. O que estão a ver, este mobiliário, foi aqui posto quando, em 1945, a rainha Dona Amélia, já viúva, como sabem, o rei foi morto em 1908. E ela, muitos anos depois, volta aqui. Pediram-lhe para assinar o livro de ouro e para dizer qualquer coisa. Ela não escreveu nada senão um nome, pôs só um nome. Acho que deve ter sido para ela uma visita muito angustiada. Neste livro de ouro há inúmeras mensagens interessantes de grandes estadistas, embaixadores, presidentes que nos visitaram, chefes de Estado, muitos escritores. Algumas são curiosas. Eu vou, por exemplo, ler-lhes esta curiosa mensagem. É dirigida ao Sr. Santos. O Sr. Santos era, naquela altura, o gerente do hotel. Sr. Santos, gostei tanto daquele chouriço assado que quase perdi o canto. Senão cantava-lhe um fado. É, como calculam, da Amália Rodrigues. Vejo aqui o presidente Mário Soares, que assinou o livro 3 vezes. O primeiro é em 1977. 10 anos depois, diz ele, mais uma vez e com muito gosto. E depois voltou a assinar. Está aqui, mas agora não tem data nenhuma. Cada um adivinhe quando há de ser. As obras arrastavam-se muito. É claro que há sempre as questões da falta de verba. O desenho também era muito discutido. Isto não é obra de um arquiteto. É obra de um cenógrafo, quer dizer, um artista italiano, um tal Manini. Fazia os cenários para a ópera. Em todo o caso, em 1910, isto estava quase pronto. E o rei Dom Manuel, já pôde vir aqui passar as suas férias. Ele passou aqui agosto e setembro de 1910. Também quem cá estava
era uma jovem atriz francesa, muito bonita, tenho o retrato dela, Gaby Deslisse. Fazia-se um certo humor com este Deslisse, parece que era uma delícia essa Gaby, pelo menos Dom Manuel assim o achava, e passou umas férias felizes. As férias remataram com o centenário da Batalha do Bussaco. Em 1910, fazia 100 anos, que em 1810, no dia 27 de setembro, se deu a famosa vitória anglo-lusa. Por isso fez-se aqui uma grande festa, um grande banquete, ainda existe a emenda. Foi o último banquete a que o rei de Portugal presidiu. O banquete deu até tarde, ele foi para Lisboa no dia seguinte, chegou lá já a fins de setembro. Como sabem, em 3 de outubro explodia a Revolução Republicana, que acabou com a realeza em Portugal. Eu escolhi este hotel do Bussaco só como cenário para falar no turismo. Só que depois me interessei tanto pelo cenário que daqui a pouco não há tempo para falar de turismo, e todavia o turismo é realmente um tema importante. O turismo começa, pode-se dizer, com a Revolução Industrial. Como sabem, o turismo é a viagem por prazer, a viagem que se faz sem ser para trabalhar, nem ser para enfim, encontrar pão para comer. A Revolução Industrial vem criar as condições turísticas. Primeiro, há muito mais bens, muito mais riqueza, há muito mais tempo. É com a Revolução Industrial que surgem as férias. Não há turismo se não houver tempo. E depois aparecem os transportes muito mais fáceis. Devo dizer que há pouco mais de 100 anos eu faria testamento antes de viajar até ao Porto. Hoje, num fim de semana, é possível dar a volta ao mundo. E é isto: caminhos fáceis, tempo disponível, dinheiro para gastar, o que faz nascer o turismo. Acho que na Europa o turismo começa pelos meados do século. Em Portugal, como sempre, vem com um certo atraso. Este hotel pode, de certo modo, marcar o arranque do turismo português. E depois os progressos foram lentos e difíceis. O primeiro serviço público apareceu só em 1911. Era a repartição do turismo. Tenho na mão uma das primeiras publicações do turismo oficial português. Chama-se a Formosa Lusitânia. Claro, são as caravelas, os monumentos. Mostra o que havia para ver, que não era muito realmente, e o resto são anúncios. Há aqui um anúncio engraçado, um automóvel decente para 4 pessoas, custava um conto 550. Para 6 era um pouco mais caro. Só depois, já dos anos 40, é que se fez um esforço sério. E gostava de lhes mostrar uma outra publicação. É uma espécie de catecismo da hotelaria. Mostra como era, e depois está mal, tem 2 traços a vermelho, e como deve ser. Bom, e dá muitos outros exemplos.
Bom, a verdade é que eu acho que continua a haver muitas ideias erradas acerca de turismo. A primeira é logo esta. É pensar que turismo pode haver ou não haver conforme a gente queira. Porque ainda há muita gente que é contra o turismo. Dizem, não, o turismo, isto enche tudo de gente, estrangeiros, vulgariza a mesquinha, a bandalha. Seja lá como for, podem crer uma coisa. O turismo é como a luz da manhã. Vem, quer a gente queira, quer não. É uma lei da vida. E uma vez que vem, tem que se planear. Esta é a primeira razão. A primeira coisa que temos que meter na cabeça. E a segunda é esta. Isso ainda encontro regiões portuguesas onde me dizem, quando eu pergunto quantos turistas entraram, dizem-me assim, números muito pequenos. E eu não, a gente aqui só quer a qualidade, não quer a quantidade. Outro erro. O problema da qualidade ou da quantidade não depende de nós. Ou por outra, depende de nós, mas de outra maneira. Cada país tem o turismo que merece. Se nós tivermos hotéis limpos, estradas boas, um acolhimento agradável, boas instalações, se o turista aqui se sentir bem, ele vem. Se isso não acontecer, bem pode a gente puxar pela qualidade, ele não vem. Ou por outra, vêm os piores, vêm os que não têm onde cair de mortos, onde ninguém mais os quer, esses é que virão para aqui, se isto não for bom. Em toda a parte é assim, cada um tem o que merece. O terceiro preconceito de que queria falar é este. Isto aqui não vale a pena, a gente não tem nada, não há grandes paisagens. Claro, não temos os Alpes, nem temos os lagos suíços. A gente não tem grandes monumentos, a gente não tem museus como na Itália, ninguém cá vem, não vale a pena. Isso não é assim. Claro que não temos assim essas coisas espantosas, mas reparem, as pátrias, de certo modo, são como as mulheres. Todas são bonitas. Todas, menos aquelas que não acreditam que o são. Essas que não acreditam, de facto, desmazelam-se, degradam-se, fazem-se umas velhas num instante. Agora, se uma mulher, seja lá como for, acreditar que é bonita, cria o seu próprio tipo de beleza e consegue encantar. E nós em Portugal temos tanta coisa. Eu aproveito, estou a acabar a série das lendas e narrativas e vou evocar os lugares por onde andei nesta série. Vou pedir ao nosso operador que ele próprio mostre aqueles planos fascinantes dos castelos a emergir da bruma, dos outeiros, da neve que brilha na Serra de Estrela, dos campos do Ribadouro, das velhas